Pessoal do Arquibancada Tricolor, estamos aqui para gravar nosso tradicional Fala Bandana depois de uma eliminação precoce. Mais uma, né? Mais um jogo perdido num mata-mata para um time brasileiro, né? Vencendo a sina do São Paulo. E o que mais preocupa é o time genérico. Pode ser qualquer time. Coloquem time X. São Paulo vai jogar com time X num mata-mata. E o que se vê? Apatia, falta de organização, nervosismo. A gente não vê o time chutando em gol. É absurdo. O São Paulo fez mais um daqueles jogos em que o primeiro chute a gol foi aos 30 minutos do primeiro tempo e não teve perigo, né? O goleiro adversário, para variar, não precisou praticar nenhuma defesa. Precisou praticar na hora que o jogo acabou indo para os pênaltis, ele teve que praticar uma defesa, né, na infelicidade aí do Rodrigo Caio. Enfim, não vamos nem falar tanto assim do jogo, mas preocupa que o São Paulo não mudou nada nesses últimos tempos e assim, parece muito com o time do ano passado. São Paulo perdeu muito quando o Souza se machucou no jogo contra o Corinthians, que ele tinha dado um equilíbrio ali no meio campo do São Paulo, que era um volante que marcava mais, possibilitava esse jogo mais aberto, mas a verdade é que o São Paulo não foi ofensivo. Para piorar a situação, este jogo e esta eliminação ela acontece às vésperas da eleição mais importante do clube nos últimos tempos. Há uma grande expectativa para essas eleições, para mudanças, né? Porque de qualquer forma, tanto ganhando um candidato quanto o outro, a promessa dos dois candidatos é de mudança, porque nenhum dos dois candidatos está satisfeito, só que um dos candidatos é o candidato da situação, que é o Carlos Miguel Aidar, e o outro é o Khalil Abdallah, que é o candidato da oposição, né? Um deles é o Avança São Paulo, que é identificado pela cor amarela, e o outro é o São Paulo Forte, que é identificado pelas cores vermelhas, né? E o pessoal até fala assim da minha bandana aqui, né? Hoje eu vou mostrar um pouquinho do que é cada um desses dois candidatos, assim, as propostas que eles têm, porque no dia 5 nós vamos ter a eleição dos 80 conselheiros que vão integrar os 155 conselheiros vitalícios. Na verdade deveriam ser 160, mas 5 morreram e a reposição só vai acontecer depois que o presidente assumir, mas esses 80 eles vão cumprir, né? vão preencher esse número, e estes conselheiros, os vitalícios, os 155, mais os 80 que vão ser eleitos, eles vão escolher o próximo presidente, eles vão botar na chapa, que vai ser a chapa que vai presidir o São Paulo pelos próximos 3 anos. Né? É muito complicado que a eleição aconteça no meio do ano, porque quem assume já perdeu metade de um ano de planejamento. Tem aí até uma promessa, né, do São Paulo mudar isso, de um dos candidatos ele entregar o cargo antes do final do mandato dele, né? Ele entregaria 6 meses antes, anteciparia as eleições, ele não ficaria 6 meses a mais, mas 6 meses a menos, para possibilitar que o candidato seguinte começasse o ano exatamente no começo do ano, e não começar o ano no segundo semestre. Então, tudo isso é uma grande expectativa, a gente vai falar um pouquinho, vamos começar então falando das propostas do Carlos Miguel Aidar, que é o candidato da situação. Então vamos lá. Bom, então aqui a gente vai levantar alguns pontos que são mais importantes para o torcedor do São Paulo, tá? Porque assim, a gente sabe que os dois são administradores bastante competentes na questão da administração do clube, e como não é todo mundo que é sócio, a maior parte, acredito eu, do pessoal que acompanha nosso trabalho é mais a torcida do São Paulo. Vamos começar aqui com as ideias da gestão do futebol da situação comandada aí por Carlos Miguel Aidar. Então, na gestão de futebol, ele tem como meta ter um time competitivo, visando ser campeão nos próximos 3 anos, contratando grandes atletas de futebol e comandando o cenário do futebol profissional brasileiro, integrar a estrutura profissional com a da base, montar estrutura para pesquisadores de talentos, implantar política de manutenção e revelação de atletas, implantar sistema de avaliação de perfil de atletas, implantar centro de estudos e assessoria para todos os atletas, transformar o CFA, lá do Natel, né, que é o Centro de Treinamento em Cotia, em uma unidade autônoma de negócios, objetivando breve criação da Universidade Laudo Natel, a primeira universidade do futebol brasileira, né? Integrar a estatística internacional dos 10 maiores clubes de futebol do mundo, na modernização de estádio e clube, implantar o projeto da cobertura do estádio, estacionamento para 2.000 vagas e arena multiuso e climatizada para 28.000 lugares. Melhora serviços como lojas,
banca de utilidades, jornais e revistas, alimentação e memorial museu. Melhorar a acessibilidade no Morumbi com infraestrutura adequada para receber pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida. E aí, na visão administrativa, ele chama muito atenção para ideias voltadas para a construção de um futuro de resultados consistentes, sustentáveis do São Paulo, para uma gestão como centro de lucro, Profit Center, no Centro de Formação de Atletas em Cotia, e uma gestão também Profit Center no estádio, para alocação de shows e eventos. Enfim, ele pensa nessa questão de crescimento, modernização de estádio e montar um time competitivo, que é o que todo mundo espera. Tá? Então, essas daí são as ideias da chapa, que você vai reconhecer pela cor amarela, do Aidar. Presidência Avança São Paulo é o nome da chapa, e esses são alguns dos planos principais. Das propostas de melhoria do candidato, do candidato que concorre com o Aidar, que é o Calil, nós temos a São Paulo Forte, identificada pela cor vermelha. Também tem muitas melhorias assim prometidas para o social, mas a gente vai se concentrar no futebol. Então aqui já começa com o primeiro ponto concreto no futebol, que é o Marco Aurélio Cunha assumindo a superintendência de futebol profissional. Essa é uma das metas do São Paulo Forte, que é trabalhar com o nome de Marco Aurélio Cunha para tomar conta do futebol do São Paulo. O novo programa sócio-torcedor, retornar o futebol do São Paulo como referência científica, e aí deve ter alguma coisinha relacionada ao Refis, enfim, valorizar e motivar nossos atletas e comissão técnica, revisar o modelo de gestão do CFA Cotia, retomando o projeto original de transformar no maior centro de formação de atletas do Brasil, contratação de profissional experiente com vivência como técnico de futebol para comandar Cotia, intercâmbio com clubes internacionais, revitalizar o Refis como centro de referência em reabilitação de atletas, incentivar a volta de jogos preliminares como forma de expor novos talentos. Na questão do estádio, modernização do estádio, cobertura, que eles destacam bastante, camarotes e banheiro. Isso é por causa daquela polêmica que teve entre as duas chapas brigando ali pela questão se devia ter a cobertura ou não. Novo estacionamento para sócio e torcedores com 1.700 vagas, internet de alta capacidade para torcedores e imprensa, anel inferior no padrão de arenas europeias com lojas e serviços, melhor utilização dos camarotes para eventos e shows, instalação de 3 vídeos wall nas áreas comuns, TV Estádio, informações do clube e do time para disposição do torcedor, novo placar eletrônico interativo e com vídeos, novo memorial seguindo os moldes do Museu do Futebol, mais atividade no intervalo pré e pós-jogos, bilheterias mais seguras de acesso restrito aos sócios e torcedores, lanchonetes e alimentação no padrão FIFA, interessante ser no padrão FIFA, calçada da fama valorizando os grandes ídolos do São Paulo. Então, aí você tem mais ou menos, você que é torcedor, vocês que são torcedores, tem mais ou menos uma ideia do que cada candidato apresenta. Nós entrevistamos os 2 candidatos, fizemos uma entrevista muito grande, tá? Essa entrevista ela é antiga, porque o que acontece? Estamos acompanhando uma movimentação das 2 chapas, estamos fazendo a cobertura e trazendo informações das 2 chapas. Ah, mas o Arquibancada não tem uma opinião? O Arquibancada vem aqui para trazer informações. Então, o Arquibancada, ele não vai se manifestar de um lado ou de outro. Nós tentamos tratar tudo com a máxima imparcialidade. Nós vamos tratar com isonomia, ou seja, o mesmo tempo para os dois candidatos. Fizemos as mesmas perguntas. E qual que é a vantagem que você tem de assistir, de vocês têm de assistir as entrevistas que nós fizemos? Tanto a entrevista que nós fizemos com o Dr. Calil como com a doutora Aidar, nós fizemos no começo da campanha dos 2. Tanto é que nosso site foi um dos primeiros sites a entrevistá-los. Nós entrevistamos o Marco Aurélio quando ele intencionou ser o candidato à oposição, quando ele pensava em ser o candidato à presidência. Então, no momento em que nós estamos na entrevista, um discurso não estava contaminado pelo outro, porque a gente sabe como acontece na política. Normalmente um candidato fala e o outro rebate, o outro fala e o outro rebate. Então vocês vão ver as ideias originais deles. São 2 entrevistas que nós fizemos. A gente vai disponibilizar os links. Nós dividimos em 3 partes de 15 minutos com cada candidato, para quem quiser conhecer profundamente cada um deles. Tá? Então, assim, no quesito, assim, na questão da preferência, muita gente pergunta: ah, mas quem que você prefere? Quem que você prefere entre os 2 candidatos? Em primeiro lugar, aqui eu não falo na questão do Arquibancada. O que as pessoas precisam entender, que é bastante importante entender, até mesmo quando a gente coloca coisas no Facebook e tal, o que a gente quer
quando a gente tem o nosso trabalho no Facebook, no site, no arquibancadatricolor.com.br, no Facebook Arquibancada, é que todo mundo tem espaço para dar opinião. Cada um de nós do Arquibancada tem opiniões diferentes. Cada um de nós tem opiniões diferentes e, por termos opiniões diferentes, a gente sempre conversa para manter uma lisura na hora de passar informações. Mas cada um de nós tem, e nenhum de nós tem nenhum problema em opinar. Ninguém quer mudar a cabeça de ninguém. Ninguém quer falar, você tem que pensar assim ou pensar assado. O que a gente quer é um espaço que você possa expor sua ideia e debater e colocar os motivos. Então eu agora, nesse momento, vou dizer qual dos dois candidatos eu prefiro e por quê. Na verdade é assim, gente. A gente vê o Avança São Paulo é uma chapa que, por mais que aponte por mudanças necessárias, é uma chapa de continuismo do trabalho do Juvenal, que tem um monte de pontos positivos na questão da estrutura e tudo, mas é um trabalho de continuismo. Um continuismo que a gente já está vendo alguns reflexos não tão bons. O São Paulo Forte aponta para mudanças mais drásticas, mas entendam, eu não acredito que as mudanças deverão ser tão bruscas assim. Eu não acredito porque assim, tem muita coisa que nós não sabemos de dentro do clube, tem uma série de contratos, então às vezes até a gente vê entrevista dos candidatos, e os candidatos têm questões que eles não têm como falar, porque eles precisam entender quais são os níveis de comprometimento que São Paulo tem com determinadas coisas. Então assim, eu não acredito que vai ter uma mudança que vai ser a maravilha, eu não acho que vai ter essa transformação tão brusca que algumas pessoas entendem, mas eu atualmente tenho preferência, estou convicto de que para o São Paulo é melhor a chapa São Paulo Forte pela seguinte questão. Um dos nomes da chapa é uma pessoa que eu respeito bastante, também não vou colocar assim como a solução de todos os problemas, mas é uma pessoa que eu acompanho o trabalho há muito tempo, muito antes até de chegar no Arquibancada, que é o Marco Aurélio Cunha, que eu vejo como um bom nome para gerir futebol. Uma pessoa bastante lúcida, bastante competente, que sabe discursar, que sabe falar sobre o São Paulo e que consegue principalmente motivar os atletas. A gente sabe disso pela quantidade de jogadores e ex-jogadores que nutrem um carinho muito grande por essa pessoa. Isso não é por acaso, é em função de um monte de trabalhos que ele faz. Não sei se ele vai conseguir, porque o desafio é muito grande. O São Paulo, quando ele foi pioneiro em muitas coisas que eles lançaram, ele não tinha concorrência. Hoje nós temos aí a profissionalização de vários outros clubes. Palmeiras, Santos, o Palmeiras que passou por essa crise, que saiu dessa crise, o Santos, e mesmo o Corinthians, que agora está numa outra crise, porque também o pessoal alimentou demais, potencializou demais essa coisa da mudança no Corinthians. O Corinthians melhorou muito para o que era, mas não tanto quanto o pessoal via. Também tem muitos desafios aí. São Paulo e Corinthians estão um pouco atrás desses desafios. Então não estou falando que seja a solução dos problemas, mas Marco Aurélio é um nome que não pode ser considerado pela situação. A situação já refutou usar esse nome, e eu prefiro uma chapa que possa contar com qualquer nome. A oposição não tem restrição com nenhum dos nomes que hoje integram o clube. Eles dizem não querer usar as pessoas que estão lá, assim, algumas das pessoas que estão lá, mas eles não tem nenhum, esse cara não vai trabalhar com a gente de jeito nenhum. Já a situação tem essa recusa ao Marco Aurélio Cunha. Por eu admirar o trabalho do Marco Aurélio Cunha, por eu entender que nós temos que pensar nos melhores nomes possíveis, eu acabo preferindo o São Paulo Forte. Então, se vocês, para quem queria saber, para quem estava curioso de saber, mas isso sou eu, tá? O Bandana, porta-bandana, não é o Arquibancada. Tanto é que no dia 5 nós vamos estar lá fazendo a cobertura e eu vou entrevistar todo mundo, querendo saber por que tal candidato vai votar, por que cada sócio vai votar em quem e por quê. Então acompanhe a cobertura aí, tá? Enfim, gente, temos muitos desafios para trazer o São Paulo para o que o São Paulo era. É muito triste a gente passar por uma eliminação dessas. Enfim, foi um negócio muito chato. Foi um negócio. Eu saí desolado do estádio, porque o ruim não é perder um jogo. Perder um jogo é normal. No esporte, a gente não vai ganhar sempre. Não existe um time que tenha toda essa soberania. É normal e é gostoso que haja essa rivalidade e que haja esse desafio. Mas pegar um time do interior jogando em casa e não conseguir pressionar esse time, não conseguir chutar em gol, não conseguir impor um futebol, isso já é um problema muito grave, porque está acontecendo demais. Então assim, está acontecendo há muito tempo que o São Paulino não vai confiante para o estádio, ele vai receoso, e isso de fato tem que mudar. Só para finalizar,
Teve uma polêmica no último vídeo que eu falei que o Ganso estava pendurado para o jogo ali do Penapolense, contra o Penapolense, e aí muita gente falou, não tá, ele já cumpriu. Gente, entendam, o Ganso tinha levado um cartão amarelo, e ele estava com 2 cartões amarelos pendurados, e ele forçou o terceiro cartão amarelo dele para poder zerar os cartões. Só que como ele levou um segundo amarelo, a soma desses 2 amarelos se transforma num vermelho, então ele não tinha mais cartão amarelo, ele continuava com os 2 cartões amarelos. Ele cumpriu a suspensão pelo vermelho, e quando ele foi pegar o Penapolense, sim, ele estava pendurado. Se ele tivesse jogado e tivesse levado um cartão amarelo, se ele tivesse jogado, porque ele não jogou, tá? Ele, com todo respeito ao Ganso, ele não jogou bola. Se ele tivesse jogado e tivesse levado um amarelo, e o São Paulo tivesse passado, um monte de Cs, ele não jogaria a semifinal. Mas ele não vai jogar de qualquer jeito, porque a gente acabou eliminado, enfim, eu estou muito triste com isso, mas dia 5 aí é a possibilidade que a gente tem de acompanhar, porque vão ser os conselheiros que vão escolher, já vai dar para a gente ter uma base se a oposição ou a situação estarão em melhores condições. Eu vou torcer para o melhor para o São Paulo, eu vou torcer para que qualquer dos 2 que entrem, tanto o Calil quanto o Aidar, os 2 são amigos, e por isso que eu não acredito em grandes mudanças. O Calil fazia parte da administração do Juvenal, ele saiu porque não concordava com algumas coisas, enfim, é muito parecido, tá, gente? É muito parecido. Mas eu vejo alguns nomes, o Fernando Casal de Rei, o José Eduardo Mesquita Pimenta, o Calef, mais o Marco Aurélio Cunha, são nomes que integram, que já estão ali se movimentando pelo lado do São Paulo. Do lado da situação, o Aidar ainda não definiu os nomes. Ele também está procurando nomes, mas ele não definiu, não soltou nenhum. A única coisa que a gente tem é que o Leco vai ter aí ele já foi colocado, ele já está presente, né, na estrutura do São Paulo, em uma diretoria. Enfim, as coisas continuam e a gente torce para o melhor. Pessoal, a gente encerra aqui. Acompanhe aí o vídeo do dia 5, né, que a gente vai soltando, a gente vai acompanhe no Twitter, no Arque Tricolor, no Repórter Bandana, e acompanhe o Facebook, Arquibancada, né, facebook.com/arquibancada e facebook.com/Repórter Bandana. Esse foi um Fala Bandana extremamente cansativo, porque essa coisa dos candidatos é um negócio que mexe, porque é o futuro do clube. Chegou o momento de acreditar e torcer. Um abração para todo mundo e até a próxima segunda.